Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Tiago, capítulo 4, que fala que devemos resistir às paixões. Ou seja, algo que nos atrai, que nos envolve de uma forma que nos satisfaz na natureza carnal. Devemos andar na direção do Espírito Santo de Deus. E por causa disso, muitos conflitos, divisões têm existido no meio do povo cristão. Homens que foram chamados para liderar, entrega a sua liderança àqueles a quem Deus deu para ser governado por esse líder. E agora o líder fica nos cantos, deixando a sua responsabilidade na mão de terceiros. E isso traz grandes conflitos e prejuízos para o reino celestial. Diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? De onde vem? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podes alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, por que não pedes? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor, tu tens a palavra da vida. Eis aqui, Senhor, a mensagem da tua palavra para nossos corações. Direciona, Senhor, o que temos que orientar e seguir conforme está escrito na tua palavra. E assim viveremos em verdadeira adoração, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Ao Espírito Santo, que no abrir dos nossos lábios, o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. A intimidade com Deus produz o sucesso para a vida humana. E o texto que acabamos de ler retrata as situações que a gente pode comparar, que existe no cotidiano de nossas vidas.
E nesse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz: de onde vêm as guerras entre vós? Ou seja, há conflito entre o povo, há guerras entre nós. Mas de onde vêm essas guerras? Porventura não vem disto a saber o quê? Dos vossos deleites, ou seja, dos vossos prazeres, que nos vossos membros guerreiam, ou seja, que entre vós traz o conflito e aí há a guerra, porque é como está escrito, uns diziam, eu sou de Paulo, outros sou de Apolo. Quem é Paulo e quem é Apolo? Senão servos do Senhor, o Deus Altíssimo, que se apresenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus tem convocado liderança para governar entre os povos. Mas muitas vezes as lideranças se acomodam e pega a sua responsabilidade e joga para aquelas pessoas que precisam de um preparo. Preparo este pelo qual o líder escolhido por Deus deve seguir, deve estar sustentado pelo poder da palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. Hoje, existem muitas confusões, conflitos, guerras entre o povo de Deus, porque de fato, quando nós se deparamos com uma certa denominação, ou uma congregação aonde a gente vá congregar ou visitar, a gente fica em conflito, sem saber de fato qual é a diferença daquele lugar para o mundo secular. As pessoas que aceitam Jesus Cristo não podem mais viver em conformidade com o mundo, mas sim devemos se humilhar perante o Senhor, para que Ele exalte sobre aquela responsabilidade que Ele colocou aos nossos cuidados. E o texto diz, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis, guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos próprios deleites. Aqui retrata a situação de muitas colheitas que é realizada nos templos, nas congregações, para serem gastos nos próprios prazeres, nas próprias idealizações humanas, e se esquece do principal, que é da honra e glória àquele que tem toda a honra e glória nos céus e na terra. Então, sobre esses cuidados, nós temos que saber que não é em vão que a Escritura diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Esse ciúme aqui, de uma possessão natural humana, pecaminosa às vezes, que maltrata, que trazem prejuízos para a própria natureza e gera pecados. Esse ciúme aqui é um ciúme de cuidado, do cuidado especial que Deus tem para que nenhum de nós venha se perder, sair da direção e ser conduzido pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, e assim vivemos a palavra de Deus entronizada em nossas vidas. Ou cuidais vós quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. A humildade, a simplicidade, o saber acolher o que é de fato a vontade de Deus, nos faz se aproximar dele. Diz assim, chegai-vos a ele e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, não há motivo de se alegrar naquilo que está fora da direção de Deus. Pelo contrário, devemos trocar esta alegria pelo choro, se quebrantar na presença do Senhor, para que Ele possa nos exaltar.
E a palavra de Deus nos ensina: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, aqui vai um conselho: não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E nós sabemos que há só um juiz, que é o nosso Senhor da glória, Jesus Cristo, que irá nos julgar segundo os feitos que está em nossos corações. E Jesus nos advertiu que só em pensar nós estamos pecando. Então nós temos que ter o cuidado de renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que nós possamos nos ajudar neste caminho, para chegarmos na eternidade e vivermos o que Deus tem proporcionado para a nossa vida, e ali recebermos o nosso galardão. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Então, que essa palavra venha ao nosso encontro, não como julgamento, mas como um ensinamento, adquirindo conhecimento da verdade que nos liberta, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade diante da sociedade, mas primeiramente diante de Deus, de fazermos a vontade de Deus sem relaxamento, sem cobiças, sem desejar para gastar com nossos prazeres, isto é, com nossos deleites. Mas antes se humilhar na presença do Senhor, buscar a sua face e o adorar como Ele é, na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Não se relaxe na obra do Senhor, sobre o cuidado que Deus tem colocado sobre nossas mãos. Não devemos negar, pelo contrário, devemos renunciar a nós mesmos para cumprir em Cristo Jesus o nosso chamado, a sua vontade, e assim nós podemos ser luz do mundo e sal da terra, clarear as vidas de outras pessoas que andam em trevas e assim dar sabor para que elas possam viver com alegria, regozijando sempre no Senhor e na força do seu poder. E também diz o texto: agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Projetos que ocorrem na natureza humana. Amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, uma preocupação inútil, como diz o texto. Amanhã irei a tal lugar, a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Ou seja, faz um projeto, cria uma idealização humana, um projeto em cima do próprio deleite e causar prazer a si mesmo. E diz o texto: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida, que é a vossa vida. E a palavra responde: a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Estamos aqui, de repente, desaparecemos para sempre, onde se inicia a vida eterna. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Este é o verdadeiro projeto de quem teme a Deus e conhece a sua palavra. Se o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Rei da Glória, quiser, se o seu Espírito Santo nos direcionar, vivermos, faremos isto ou aquilo. Devemos estar direcionados por Deus para a glória do nome de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Nossos projetos, nossos planos, tudo que está sob o cuidado que Deus confiou em nossas mãos, deve estar ligado ao reino de Deus, que não é o reino deste mundo.
Então, a vida que nós vivemos, ela é passageira. Nós somos como um vapor. Mas a vida eterna, ela existe. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte existe, mas também existe a vida eterna. Com Deus, no lugar de descanso, em harmonia, em perfeita adoração, como os anjos vivem lá na glória, assim nós seremos transformados e iremos viver o que Deus tem nos prometido para sempre. E se não aceitarmos a palavra revelada em Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus revelada, nós iremos viver a eternidade em tormentos. No lugar que existe chamas de fogo, onde o bicho não morre e as dores são eternas. E nós temos livre arbítrio para decidir nossas escolhas. Isto sim, devemos pensar. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Todo o reino que o homem tenta se apoderar, que não é para a glória do nome de Jesus Cristo, é obra carnal e maligna. São presunções. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ter um novo coração para produzir o bem, para fazer o bem. Porque a única forma de evitarmos também o pecado em nossas vidas é fazer o bem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quando o homem lá no jardim do Éden provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele instante, ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o maior bem, em termos de práticas, de atitude, conforme o texto fala, fazer o bem é a prática da verdade de Cristo Jesus, vivida por Jesus Cristo, como ensinamento, testificando para nossas vidas como devemos nos comportar diante de muitas adversidades. E Jesus, ele viveu muitas adversidades. E em todas as adversidades da vida de Jesus Cristo como ser humano, ele provou, testificou que há possibilidade de, em qualquer situação, nós glorificarmos a Deus, nosso Pai Celestial. Não houve um só momento em que Jesus Cristo viveu neste mundo que ele não glorificou ao Pai Celestial. Todos os momentos da vida dele, ele glorificou ao Pai. E assim se cumpriu na vida de Jesus Cristo, conforme ele diz: Pai, glorifica teu Filho, para que o teu Filho também glorifique a ti. Eu e o Pai somos um. E ele diz mais: dei a glória que a mim me deste, para os discípulos, para os escolhidos, para que também nós que somos escolhidos, sejamos um com ele, na unidade do Espírito Santo. Então, que Deus continue nos abençoando, que essa graça que nos envolve, que esse amor, para que nós possamos produzir a bondade de Deus, que é o bem para as nossas vidas, o bem maior que nós podemos ter, é a bondade de Deus sendo refletida em nossas atitudes. E você que tem chamado de Deus, uma responsabilidade para liderar, não se acomode. Não dê ao inimigo as suas forças. Não deixe que aquelas pessoas, mesmo que vestidas de ovelhas, mas são lobos, venham compartilhar, venham interferir
daquilo que Deus tem colocado sobre nossas responsabilidades. É por causa disso que muitas congregações têm perdido o direcionamento e a força e não têm crescimento por falta da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não andeis em conformidade com o mundo, porque tudo que há no mundo é cobiça da carne. E isso desagrada a Deus. Que nós possamos refletir acerca desta palavra, dessa verdade. E quando nós estamos ministrando, Deus está nos mostrando coisas, pessoas que têm se acovardado, têm tomado uma responsabilidade de acordo com o mundo. E nós não fomos escolhidos nem chamados por Deus para andar em conformidade com o mundo. Antes, devemos combater todo o mal que está no mundo, principalmente dentro de uma congregação, um lugar apropriado onde Deus escolheu, além do nosso corpo como templo do Espírito. Deus escolheu um determinado lugar para que a gente possa se reunir, congregar, tornar uma assembleia do Senhor, viva e poderosa, para que haja curas, libertações, para que o poder de Deus se manifeste de fato, que não fique apenas num teatro, cantando louvores, aplaudindo, pulando, saltando, de uma alegria disfarçada, aonde não tem cura, aonde não tem libertação, aonde o povo está ali, empolgados, fazendo aquilo que são os próprios deleites, causando prazer a si mesmo. Antes devemos nos humilhar na presença de Deus e glorificar o seu santo nome. Reveja os seus conceitos com Deus. Reveja a posição que Deus tem te escolhido e colocado para que o reino dele prevaleça, que a glória dele, insubstituível, que a honra dele, que não é dada a ninguém, possa prevalecer sobre nossa responsabilidade de exaltar o Senhor como Ele é. Chega de relaxamento no púlpito das igrejas. Chega de fazer as coisas como se fosse para si mesmo. Aprenda a adorar em espírito e verdade, e vocês irão ver o poder de Deus se manifeste para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Devemos resistir às paixões, os prazeres seculares desta vida e nos envolver em perfeita harmonia e adoração àquele que merece e que tem toda a honra nos céus e na terra. Seu nome é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, na direção do Teu Espírito Santo, Deus, queremos Te agradecer por esta palavra de poder. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para guardar a Tua palavra. Como o salmista diz, escondi a Tua palavra em meu coração, para não pecar contra Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, a não julgarmos uns aos outros, não falarmos dos nossos irmãos, mas estarmos na unidade do Teu Espírito Santo, para vivermos o melhor que Tu tens para nossas vidas. Pai, é no nome de Jesus Cristo que queremos apresentar, Senhor, todos que Tu tens escolhido como reforço para essa guerra nesse mundo, Pai, onde as trevas têm prevalecido, mas maior é o Teu Espírito Santo que habita em nós do que os enganos que há neste mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dada a Ti, que desapareça o homem da terra e que reine o Teu reino sobre nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que oramos certo, confiante, convicto
que tu és Deus e, acima de tudo, tu és o Senhor de nossas vidas, que não há outro em que nós possamos confiar. Pai, queremos apresentar as famílias, Senhor. Além dos meus familiares, da minha família, quero apresentar, Senhor, as famílias, Senhor, da terra, que precisam, Pai, urgentemente se voltar para a Tua palavra, conhecer a Tua vontade, que é a verdade que nos liberta e nos conduz à eterna salvação. Salvação essa que veio por meio do Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha garantida a vida eterna contigo. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós declaramos: haja libertação, haja cura, haja prodígios, milagres e maravilha, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus e na direção do Espírito Santo, hoje e para sempre. E você que crê diz: amém, amém, glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Deus seja louvado.